Alexandre Alverca. Com 28 anos chegar aqui não é uma concretização, é um ponto positivo. Escansão no Burj Al Arab, o único hotel do mundo construído no mar, o único hotel de 7 estrelas. Desde pequeno sempre houve aquele, eu chamo-lhe bichinho, quando era sempre a vindima, mas talvez foi com base nessas uvas e nessa vinha que surgiu este interesse pelo gosto do vinho. Nasceu e cresceu em Almeida, perto da Guarda. Hoje aconselha vinhos num dos melhores hotéis do mundo. Assim, uma cidade, um país bastante acolhedor, digamos que é muito open mind. Por vezes as pessoas vêm com um preconceito de que é um país árabe, o que é que poderá ser, também muito a nível religioso, mas é um espaço fantástico, gosto bastante de estar aqui, de viver aqui. Dubai é a cidade-estado mais populosa dos 7 Emirados Árabes, uma mistura de culturas, idiomas, religiões, onde a portuguesa Aisha, mãe de 4 filhos, se senta em casa. Uma das coisas que eu gosto muito também é o multiculturalismo que se vive aqui. Por exemplo, na escola dos meus filhos têm cerca de 60 nacionalidades, então nós estamos muito habituados a várias formas de estar. Vive há 9 anos no Dubai, organiza eventos, é uma dos milhares de trabalhadores da COP28. O Dubai tenta cortar alguns estereótipos que estão associados, nomeadamente que os muçulmanos são terroristas, não é verdade, que todos os árabes são consequentemente muçulmanos, também não é verdade. A quase 830 metros de altura, a beleza e imponência de uma cidade erguida do nada, num dos maiores produtores de petróleo do mundo, revelam o poder do dinheiro. Estamos no edifício mais alto do mundo. Este é o piso 124 e vai até ao 160. Daqui vemos uma cidade que não para de crescer para todos os lados, inclusive para dentro do mar. Este edifício é o ex-libris do Dubai. Vamos comer nos atuns. Não é possível viver no Dubai sem contrato de trabalho, Só de agarrar. seguro de saúde. Estás a nada comigo? Lavar as patas. Para uma busca de investimentos para o seu futuro. Ou seja, estamos todos, digamos, na mesma página para crescer e para aprender. Nós não pagamos impostos, mas também não temos direito à escola pública, como existe normalmente em Portugal. Nós temos que pagar tudo aqui. Como é que funciona? Funciona mal, porque nós temos é muito caro. Aisha e Alexandre são dois de cerca de 5.000 portugueses que vivem neste deserto de luxo. A preocupação pela sustentabilidade começa a fazer caminho. As reservas de gás já começaram a diminuir, mas daqui saem 240.000 barris de petróleo por dia. Com Bruno de Jesus, Daniela Santiago, RTP, Dubai. A União Europeia pode falhar as metas ambientais para 2030. O alerta é da Agência Europeia do Ambiente. Em risco estão, essencialmente, os esforços para reduzir a pressão climática relacionada com a produção e o consumo. A agência avisa que, no geral, os 27 Estados-membros precisam de mais rigor e velocidade na aplicação da lei e de políticas mais progressistas para alcançar as ambições ambientais climáticas até ao final da década. Hoje há jogo importante em Alvalade. O Sporting recebe o Porto. Se uma das equipas ganhar, assume a liderança na Liga. Já é conhecido o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto vai jogar com o Arsenal. O sorteio ditou o embate com o líder da Liga Inglesa. O Porto vai jogar com o Arsenal de Fábio Vieira nos oitavos de final da Liga dos Campeões. É uma equipa muito forte, vai ser um obstáculo muito duro para o Futebol Clube do Porto. Dir-te-ia, obviamente, que dentro dos adversários possíveis não havia nenhuma pena fácil, mas Borussia Dortmund e Real Sociedade poderiam levar a jogos mais equilibrados. Esta equipa do Arsenal joga em 4-3-3,
principal debilidade, claramente o guarda-redes, tem sido muito contestado. O guarda-redes espanhol, David Raya, o sorteio então também os duelos Nápoles, Barcelona, Então, o cão está a comer o atum. Atlético Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Copenhaga, Manchester City e Leipzig, Real Madrid. Os jogos serão marcados para o final de fevereiro e início de março. O Porto vai tentar passar aos quartos de final, algo que não consegue desde a época de 2020-2021. Na Liga Europa, Sporting, Benfica e Braga também já conhecem os adversários do play-off e acesso aos oitavos de final. O Sporting vai jogar com o Young Boys, da Suíça. O Benfica terá pela frente uma equipa francesa, vai jogar com o Toulouse. O Braga vai viajar até ao Azerbaijão para defrontar o Karabakh. A Roma de José Mourinho vai jogar com o Feyenoord. A primeira mão está marcada para 15 de fevereiro, a segunda será no dia 22 do mesmo mês. O Benfica venceu o Braga por 1-0, garantiu a liderança provisória no campeonato na véspera do clássico entre o Sporting e o Porto. Entrada muito forte do Benfica no Municipal da Pedreira. Logo aos 3 minutos, a equipa de Roger Schmidt já vencia. Uma perda de bola de Zalazar foi aproveitada pelo adversário. Lançado por Kokchu, o dinamarquês Tengsted fez o terceiro golo nesta época, o único de toda a partida. Aos 12, Rafa fez um chapéu a Mateus, mas não valeu porque o avançado do Benfica foi apanhado em fora de jogo. Pouco depois, Jaló teve tudo para fazer o empate, só uma grande defesa do guarda-redes Trubin impediu mudanças no marcador. 5 minutos depois, a bola chegou a Di Maria e o remate forte do argentino foi direto à trave. Antes da meia hora, um livro foi entregue ao camisalo 11 dos encarnados e teve o mesmo destino. Desviou em Otamendi e a bola foi ao poste. A fechar a parte, uma boa oportunidade para o Braga. O desvio de Ricardo Horta não passou muito longe da baliza. Já perto dos 70 minutos, mais um golo anulado neste encontro. Desta vez a equipe orientada por Artur Jorge. Ricardo Horta marcou em posição irregular e não valeu. Já nos descontos brilhou de novo Trubin, foi com o pé que impediu o golo avança. E assim o Benfica chegou aos 33 pontos, mais 4 minutos, e subiu à condição à liderança do campeonato. A 14ª jornada fecha com um clássico entre Sporting e Porto. O treinador do Braga reconhece que o erro individual e a falta de eficácia castigaram a equipa. O técnico do Benfica elogia a atitude dos jogadores. Considera que fizeram tudo para ganhar. It was a top game, in my opinion, with different half times. I think we did it very well in the first half. Very good in ball possession. We scored very early, and also afterwards, I think we were always very dangerous. Also, good chances to score the second goal. Also in the defense, I think we did most of the time very well. Tá bom, então? Que linda! Vamos beber água? Vamos beber água. Quero aguinha. But at the end, I think we did everything to win the 3 points, and so congratulations to my players. Mais do que eficácia, terá sido aquilo que, da forma que iniciamos o jogo, ou seja, um erro individual que nos condiciona para o resto da partida, mas onde acabamos por dar uma boa resposta em termos daquilo que foi a exibição, com uma segunda parte completamente dominadora, mas onde essa mesma eficácia não esteve ou não a tivemos e, portanto, temos isto mesmo aos factos e, portanto, temos que ficar resignados com aquilo que é o resultado final. E já vimos hoje é dia clássico entre Sporting e o Futebol Clube do Porto. Leões e Dragões medem forças em Alvalade. Um salto em toda a tarde, em caso de vitória de uma das equipas, haverá alterações na liderança. Muito boa tarde. O empate não chega nem a Sporting nem a Futebol Clube do Porto para chegar ao primeiro lugar do campeonato. No caso do Sporting, para retomar a liderança da Liga Portuguesa. No caso do Porto, para regressar a um lugar que não tem sido seu esta temporada. O Sporting chega a este jogo depois da derrota com o Vitória de Guimarães e depois da vitória a meio da semana aqui neste relvado do estádio José Alvalade frente ao Stum Graço para a Liga Europa. Nesse encontro, o Ruben Amorim fez
fez algumas alterações ao 11 que normalmente apresenta Tá bom. alterações e os Tá jogadores bom. devem hoje retomar o 11 inicial da equipa do Sporting. Vamos então olhar para a equipa provável dos Leões esta noite frente ao Futebol Clube do Porto, que terá Olha para aqui. depois um trio de defesas centrais com Diomande mais à direita, Coates ao meio e Inácio mais pelo lado esquerdo. Nas alas, em princípio, Ricardo Gaio, que recuperou de lesão, e ou então Jenny Catan, que também esteve lesionado, mas essa seria uma opção mais ofensiva. Tem muitas séries. O atum entope muito um cão. Entope as pessoas e entope o cão. Eu que focasse sempre em interrupções quando dou o atum para lhe dar água. Mas ela hoje não quis, já está bom, já está bom. Que chachu, mas chachu comeu muitos dos atuns. Não há grandes dúvidas com Pote pelo lado esquerdo do ataque, com Edwards mais pela direita e com Diogueiras, o avançado sueco. É que mandina do Tramelec. Na zona central e como o homem mais avançado da formação de Ruben Amorim. Mais Não dúvidas temos em os relação atuns ao nos futebol pelos. do Clube Não. do Porto, e essas dúvidas também residem na defesa, onde Ela agora vai fazer muitos xixis. Ela tem ligações diretas. também deverá regressar ao 11 do Futebol do Porto, ele que saiu tocado Tem ligações diretas, não tem? campeões. Vamos então olhar para o 11 provável do Futebol do Porto, com o Diogo Costa, isto é uma certeza, vai jogar na baliza, depois um quarteto defensivo com o João Mário mais pela direita, o nigeriano Zaido à esquerda. Vês como estás bem no colo. Defesas centrais, depois Eustáquio e Varela como médios, a Galeno pela ala esquerda, PP pela ala direita, Evan Nilsson e Taremi, os dois homens de ataque, as duas referências ofensivas da equipa treinada por Sérgio Conceição. Clássico à segunda-feira, também devido às competições europeias e às competições internacionais, fazem com que este jogo, este grande jogo do futebol português tenha sido levado até esta segunda-feira. Começa às 8h15, a arbitragem de Nuno Almeida, com previsões de uma casa a rondar os 43 mil adeptos aqui no estádio José Alvalade. Vamos para outro dos locais onde a RTP mantém equipas de reportagem. Começamos, João Rodrigues, por Alcochete, onde o Sporting prepara as últimas horas antes do jogo aqui em Alvalade. E o jogo pode ser de afirmação para os Leões, porque ainda não venceram aquele que é chamado os jogos grandes deste campeonato. Derrotas com o top 5, com o Benfica e com o Vitória de Guimarães, e o empate em Braga. O Sporting, naquilo que diz respeito aos primeiros 5 classificados deste campeonato, ainda não conseguiu qualquer vitória nas partidas em que jogou, esses 3 encontros que já fiz registro. Em relação, e se abrirmos o leque também para as competições europeias, aquele que era o jogo maior da fase de grupos da Liga Europa para o Sporting frente à Atalanta, um empate e uma derrota. Parece que dos arrotou-se. Qualquer vitória aos Leões, por isso o Dos arrotou? Dos arrotou-se. vencer um jogo grande, mas a história e o registro em relação ao futebol do Clube do Porto não é Atentamente os atuns nas patas. Ela há bocado mordeu-me muito de força na mão, para limpar os coquiosos das patas. não consegue vencer, soma, aliás, dos últimos 5, Agora tem dos atuns. é um registro que não é nada interessante. O que é fácil de Ainda fazer tem aqui com as um contas atum. em relação à possibilidade de o Sporting vencer hoje, porque se somar esses 3 pontos, que são difíceis de conquistar, como podemos perceber por estes dados, retoma essa liderança do campeonato que ontem foi tomada pelo Benfica depois da vitória em Braga. Em primeiro lugar, as certezas da matemática. Se nós ganharmos o nosso jogo, estaremos em primeiro. É a única coisa que nós precisamos para seguir em frente. E depois as explicações para as dificuldades em vencer os clássicos. Quando observamos os jogos, a diferença está nos pequenos detalhes, nos momentos do jogo-chave, e eles têm sido melhores que nós e nós queremos mudar isso já neste jogo. Detalhes que levam pontos. Nos jogos com as equipas do topo da tabela, o Sporting tem apenas um empate colocado. Perdeu com Benfica e Vitória. Queremos ganhar este tipo de jogos. Volto a dizer, estamos a ganhar, quando nos ganhávamos, quanto a mim, quanto a equipa e a forma como jogamos, não temos tido essa capacidade de às vezes fazer os gols e não sofrer. E portanto, estamos mais uma vez preparados para mudar essa tendência.
Tendência bem marcada nos confrontos com o Dragão. Só por uma vez o Sporting de Ruben Amorim venceu o Porto de Sérgio Conceição. E também por isso, mas não só, chegam os elogios. O Sérgio Conceição, diga-se, goste-se dele ou não se gosta, a capacidade que ele tem de implementar uma mentalidade como o Porto tem, é difícil. E é uma coisa que cresce. Ele também jogou lá, é um clube de muitos anos habituado a passar na Liga dos Campeões, a ganhar muitos títulos, e isso é algo que demora algum tempo a construir. E, portanto, além das coisas boas que o Sérgio Conceição tem, eu acho que ele é talvez o melhor nesse aspecto. Já a olhar para dentro, Amorim fala do Sporting em crescimento e de um equilíbrio que está em construção. Temos que encarar o jogo como mais um jogo de um campeonato, mas também é um equilíbrio da nossa vida. E acho que esse é o equilíbrio da elite. Esse equilíbrio é muito difícil de construir. E nós estamos a fazer o nosso trabalho para o construir. Jenny Catamo recuperou e está nos convocados para o clássico com o Futebol Clube do Porto. Certas são as ausências de Santos Justo e Ivan Fresneda, lesionados de longa duração. Está contra Melique. O jogo do campeonato, onde também deixou fugir a liderança isolada em Guimarães, recuperou as boas sensações com uma vitória por 3-0 na última quinta-feira para a Liga Europa. O Sporting vai sair aqui de Alcochete 2 horas antes do encontro para se dirigir até Alvalade. Um trajeto bem mais curto vai ter a equipe do Futebol Clube do Porto, que está no centro da cidade. Bem perto está também o repórter RTP António Pedro Carvalho, em cima da atividade dos Dragões, marcada por esta interrogação é só do capitão do Futebol Clube do Porto. É a maior dúvida, joga ou não Pepe nesta noite do Clássico. Ontem chegou aqui a este hotel e saiu até chegar aqui do autocarro, mas ao que indica será mesmo utilizado esta noite frente ao Sporting do Clássico. De resto é um jogador importantíssimo pela experiência e também pela mística que tem deste clube. O defesa central Pepe, que por exemplo marcou no último campeonato diante do Casa Pia. Tirando essa dúvida de Pepe, o Sérgio Conceição tem praticamente a equipa na máxima força, optou por deixar de fora Mário Martínez e também Nico Gonçalves no jogo que o jogador do Porto classificou como centro da Liga dos Campeões. É uma dúvida central. Esta ou não apostos para o Clássico. O treinador do Porto não dá uma resposta exata, mas voltou a enaltecer a importância do capitão. Pepe é um jogador muitíssimo importante para nós, como vocês sabem, não só dentro do campo como fora dele. Está a ficar sem bateria. Há muito tempo está a aparecer isso. Porque depois fala-se um bocadinho só da mentalidade do campo, para muito mais do que isso. Para nós e como jogador também. É um jogo. Sem bateria velha, não é? Eu digo de Champions. Onde vai ver nós estamos ao mais alto nível. Pepe é uma incógnita, já vai fazendo Ruben Amorim no Sporting, não o é. O Dragão para Alvalade, seguem os elogios de Conceição. Eu acho que o Ruben tem feito um trabalho, a sua equipa técnica tem feito um trabalho muitíssimo de alto nível. São neste momento o líder da Liga, passaram também a próxima fase na Europa. São sempre jogos muito competitivos contra uma equipa que se percebeu bem naquele que foi o mercado. E Alqueires é nome de talento no Sporting de Amorim. Ele e mais alguém